a gente recebeu a oportunidade para falar a respeito da palavra de Deus, falar das bênçãos que Jesus nos tem dado. O pastor falou com a gente semana passada que hoje não viria e nos incumbiu de trazer a meditação na palavra de Deus. Eu confesso que é uma missão difícil, a gente assumir a responsabilidade de pregar a palavra para uma igreja que está sendo bem tratada, bem alimentada. Isso é igual na casa da gente, você está acostumado a comer bem, aí no dia que vai comer uma comidazinha mais fraca, acha ruim, né? Então hoje eu estou com a responsabilidade de trazer uma comida ao mesmo nível. Não sei se vamos conseguir, mas vamos tentar. Eu quero convidar você a ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Eu quero ler só um versículo e gostaria que o irmão colocasse aqui para quando eu acabar de ler, os irmãos também lêem. Eu quero ler o versículo 30 do capítulo 26 do Evangelho que Mateus escreveu. Eu quero ler o versículo 30 do capítulo 26 do Evangelho escrito por Mateus. Glória a Deus. Muito bem. Eu vou ler, aí em seguida os irmãos leem também, tá certo? Todo mundo junto. O texto diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês? Muito bem, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nesta noite nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, glorificar e bendizer o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de receber o nosso louvor, receber o nosso culto, a nossa adoração. Nesta noite, Senhor, com muita humildade, eu quero pedir a Ti que Tu me dê inspiração, sabedoria, para ministrar essa palavra que Tu tens colocado no meu coração, baseado nesse texto que é do Evangelho que Mateus escreveu. Que o Teu Espírito Santo aplique à minha vida, primeiramente, e em seguida dos meus irmãos, tudo aquilo que está descrito nessa narrativa, e que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, e que cada dia mais nós possamos crer que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Queridos, o versículo 30 do capítulo 26 do Evangelho que Mateus escreveu: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A princípio você olha para esse texto, parece não ter nada a dizer, não é? O texto em si parece que conclui uma mensagem, parece que esse texto é a afirmativa final de alguns fatos ocorridos. Mas eu quero hoje à noite, juntamente com você, analisar a partir desse texto, a partir dessa atitude de Jesus e os discípulos. Você percebe que o verbo está no plural, saíram. Então foi Jesus e os seus discípulos. Se você olhar o capítulo 26 do Evangelho que Mateus escreveu,
você vai encontrar aqui duas narrativas. A primeira começa no versículo 20, que é a celebração da Páscoa. E em seguida, a partir do verso 26 até o 29, é a instituição da Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. E a partir do 29 vem o 30, que é o que provoca, que é o que faz essas duas atitudes. A Páscoa, a Ceia do Senhor, provoca nos discípulos e em Jesus essa atitude de eles saírem após ter cantado um hino para o Monte das Oliveiras. E posteriormente, do versículo 30 em diante, você vai ver, vai ler a narrativa do Evangelho e ver que Mateus descreve alguns acontecimentos que antecedem a crucificação. Jesus vai ao Getsêmani e, consequentemente, vai ser preso, vai ser levado, apresentado às autoridades e vai ser condenado a morrer crucificado. E quando eu estava lendo esse texto, eu me deparei com esse versículo 30, e eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim, meio que admirado. Jesus, todos sabem, ninguém tem dúvida que é Deus, que é onisciente, e que era consciente que a partir desse momento ele iria sofrer, iria ser escarnecido, iria apanhar, iria ser morto. Jesus sabia, mas mesmo assim, não impediu que ele, junto com os seus discípulos, fizesse ou tomasse essa atitude, cantar um hino de louvor a Deus, antes de encarar, de enfrentar essa via dolorosa. E eu quero hoje à noite, junto com os irmãos, procurar nesse texto alguns ensinamentos práticos para a nossa vida. E quando eu começo a ler aqui, a partir do verso 20, eu percebo que há dois momentos de comunhão, há dois momentos de relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. O primeiro é a Páscoa, aquela celebração, aquele rito, onde eles tomavam vinho, onde eles comiam o pão, onde eles celebravam uma festa para comemorar, para agradecer ao Pai o livramento do cativeiro do Egito. E é nessa circunstância, é nesse momento, no momento em que eles estão celebrando a Páscoa, que Jesus dá um time e toma um pão. E o versículo 26 vai dizer: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. E os discípulos tomaram, e os discípulos comeram. E logo em seguida, Jesus toma o cálice e diz: este cálice representa o meu sangue, é o cálice da nova aliança. Ou seja, Jesus está dizendo
Jesus está convocando os seus discípulos para um momento de comunhão mais íntima, mais profunda com Deus. Essa reunião da Páscoa era uma festividade, onde as pessoas se reuniam para se congratular, para agradecer, para exaltar, para louvar a Deus. Mas quando nós lemos aqui, parece-me, essa é uma opinião pessoal, particular, minha, não está explícito aqui no texto, mas parece-me que Jesus não estava dando-se por satisfeito com aquele relacionamento, com aquela intimidade, com aquela festa da Páscoa. Parece-me que ele estava achando pouco. Ele queria se relacionar mais profundamente. Ele queria trazer Deus, trazer o Pai para aquele relacionamento. Ele queria que aquele povo, que os seus discípulos entendessem que o desejo do seu coração era ter um relacionamento profundo e íntimo com eles. É tanto que em um outro evangelho, quando Jesus toma o pão, ele vai dizer que se você não comer deste pão, você não beber deste pão, você não participar deste pão, você não faz parte do reino de Deus. Jesus estreita o seu relacionamento, a sua comunhão com os seus discípulos. E isso, irmão, nos dá um exemplo de que nós devemos a cada dia, como cristãos, como membro do corpo de Cristo, procurar estreitar esse relacionamento. E é logo após esse fato, e é logo após esses atos, de tomar o pão, de partir, de dizer que é o seu corpo, que será rasgado, de entregar o sangue, de entregar o vinho e dizer que é o seu sangue, representado ali, que Jesus tome essa atitude. E eu entendo, com essa atitude de Jesus, que quando a igreja, que quando o servo de Deus está em comunhão profunda, automaticamente nasce no seu coração o desejo de adorar, o desejo de louvar, o desejo de reconhecer que Deus é superior e que é Ele que comanda nossas vidas. E que não há circunstância, e que não há dificuldade, e que não há tribulação, doença, liseira, que impeça o cristão de adorar o seu Criador. Porque Jesus estava consciente, ele ia sair para o Monte das Oliveiras para ser morto, mas mesmo assim, ele convoca os seus discípulos e diz: vamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus. Aleluia! E eu entendo, irmãos, nesse texto, que o louvor, a adoração, prepara o crente para a adoração. E eu chego à conclusão e vou dizer a você, pela Bíblia, pela palavra, que o crente, que o servo de Deus, que não gosta de adorar, que não gosta de louvar, ele está perdendo a comunhão com Deus. O seu relacionamento com Deus é que não lhe permite
adorar. Os músicos, os cantores aqui observam. E eu escuto, às vezes, alguns aqui convocar a igreja. E eles se entregam, se esforçam, tentando fazer o povo adorar. Mas não adianta, irmão, não adianta. Porque o louvor, a adoração, tem que partir de um coração que está em comunhão. Não adianta você chamar, você cantar, mandar ficar de pé, mandar sentar, porque isso tem que ser uma atitude de um coração que está em comunhão com Deus. Eu duvido que um crente em comunhão com Deus seja preciso alguém mandar ele bater palma, alguém mandar ele cantar, alguém mandar ele fazer isso ou aquilo. Ele já entra aí adorando, em espírito de adoração, porque a verdadeira comunhão exige adoração do servo de Deus. Eu aprendo isso nesse texto. Eu não sei se você consegue entender. E Jesus não estava saindo daí para um festival, para uma churrascaria, para ir a uma praia. Ele estava saindo para ir ser preso. Ele estava saindo para ir ser entregue nas mãos dos seus inimigos. Ele estava saindo daí para ir ser crucificado em uma cruz. E ele sabia disso. Mas mesmo assim, ele adorou. E eu quero perguntar a você, não me tenha por arrogante, não me tenha por chato, mas eu quero perguntar a você. Mas também não precisa responder, fique na sua. Eu vou perguntar, mas você não responde não. Responda só para você mesmo. O que é que está faltando para você se tornar um adorador autêntico do nosso Deus? Está faltando o quê, irmão? Se você sou, eu li um livro, uma época, do Merlin Carter. O nome do livro é O Poder do Louvor. Gostaria que você lesse esse livro. Tem nas redes sociais aí um link para você baixar de graça. Merlin Carter, O Poder do Louvor. Olha, irmão, se esta igreja soubesse que o louvor do coração de um verdadeiro servo de Deus tem poder para fazer coisas impossíveis. Coisas impossíveis. E Jesus sabia disso. É tanto que antes da sua morte, da sua crucificação, ele com os discípulos cantaram um hino de louvor para preparar o seu espírito, para preparar a sua alma, para suportar, para tolerar, para aguentar todos os sofrimentos. Eu não sei se eu já falei aqui, eu devo ter falado, mas não custa nada falar de novo. Em 94, eu morava em Acaraú. E eu, junto com o pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Montese, sempre saíamos, do Montese não, da Bela Vista, sempre saíamos ali nas redondezas para evangelizar. E em uma ocasião, nós fomos lá na outra banda, é um bairro lá do Acaraú,
visitar uma senhorinha que estava com câncer no estômago, doente, já prestes a morrer. E quando nós chegamos na casa dessa senhora, 9h30, 15 para as 10 da manhã, batemos palma, a filha dela saiu, e nós entramos, perguntamos pela mãe, ela disse, não, ela está para Fortaleza, está internada, ela foi fazer um tratamento lá, uma quimioterapia, não sei o quê, e não está em casa não. Aí nós dissemos, né, tá bom, então vamos embora. Quando nós íamos sair, parou a ambulância, que vinha trazendo ela de Fortaleza para Acaraú. Aí nós esperamos ela sair, ela entrou na área, sentou, armou uma rede, sentou lá e chamou a gente, entre, irmãos. Aí nós entramos de novo. Aí nós perguntamos à irmã se a gente podia fazer uma oração, ela disse, pode, mas aguarde aí só um instante. Aí chamou a filha dela, minha filha, vem cá, o médico mandou eu vir embora, porque disse que eu estou em estágio final e não tem mais o que fazer, já fez 30 e não sei quantas sessões de quimioterapia, já fez não sei o quê. Ela foi dizendo lá as coisas, e disse que eu viesse para casa aguardar, daqui 8 dias eu voltasse lá, que é mais ou menos o tempo que ela morreria, né? Aí ela disse, e ele disse que eu tivesse repouso absoluto, porque talvez não tenha retorno esse estágio que está o câncer. Mas eu quero dizer para vocês que, eu sei, ele quis dizer que eu vou morrer, não tem mais jeito. Mas durante a viagem eu decidi que até eu morrer, que não vai demorar muito, eu não vou fazer mais outra coisa, só louvar e adorar Jesus. Aleluia. E ela disse, minha filha, traga uma harpa aí. Aí ela olhou para mim, o pastor Mário, e disse, vocês querem adorar Jesus comigo um instante, enquanto vocês vão embora? Disse, com o maior prazer. E ela abriu a harpa no hino 4, da harpa cristã. Não sei se você lembra a música, eu não sei muito cantar, mas diz mais ou menos assim, Deus cuidará de ti, na tua dor, no teu sofrer, no teu Deus cuidará de ti. Irmão, ela cantou uma vez, aí disse, pessoal, vamos cantar de novo. Aí cantou de novo, aí a gente com pressa, irmã, nós vamos cantar de novo. Resumindo, ela cantou 21 vezes. E nós lá sentados, cantando com ela, adorando a Deus. Quando nós íamos começar a 22ª vez, ela disse, pastor, só um instante. Aí gritou, minha filha, eu estou com tanta fome, faça uma sopinha aí para mim. Aí a menina ficou espantada. Irmã, fazia 90 dias, segundo eles, que a irmã não comia nada. Era só gotejando, era alimentação via sonda, não sei o quê. E durante esse momento ela disse, minha filha, faça uma sopinha que eu estou morrendo de fome. Aí a menina disse, mãe, é o quê? Ela disse, não, faça uma sopinha para mim, bem rapidinho, que eu estou com muita fome. A menina foi lá, fez uma sopa, e nós lá, isso já estava perto de 11h30. E nós lá, e a menina trouxe a sopa, ela tomou a sopa, aí olhou, você só fez esse, minha filha? Não, mãe, tem mais lá. Traga mais um pouquinho. Aí ela tomou mais um pouquinho, aí quando terminou de tomar, ela olhou para mim, para o pastor, e disse, pastor, você sabe de uma coisa? O pastor disse, não. Pastor, Jesus acabou de me curar.
Porque, pastor, já estava com 90 dias que eu não comia nada. E agora eu estou sentindo um vazio aqui no meu estômago. Já tomei essa sopa e já estou com fome de novo. Irmão, porque o louvor, quando parte de um coração sincero, tem poder para fazer as coisas acontecerem. Eu não sei se você conhece, capítulo 20, segundo Crônicas. Os exércitos de Edom, de Moabe, do Monte Seir, 3 poderosos exércitos, se reúnem para ir destruir o reino de Judá. E Josafá era o rei. E o seu exército estava quase que falido. Não tinha ninguém. E Josafá olha para aqueles 3 exércitos poderosos. E olha para o exército. E olha para o seu povo. E diz: nós vamos sucumbir. Porque nós não temos forças. E a Bíblia diz que Josafá fez uma oração ao nosso Deus. E ele ora a Deus e diz: ó Senhor, aí está os exércitos, aí cita o nome de Edom, do Monte Seir, que nós, quando vínhamos do Egito para possuir a terra, não destruímos, deixamos livre. Agora está aí a paga que ele nos dá. Vem contra nós, e o nosso exército não tem armamento, não dá para encarar. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. É só você ler. Aí, nesse instante, no meio do povo de Judá, tem um camarada chamado Jezreel, que era profeta. E o texto diz que o Espírito do Senhor tomou Jezreel em profecia, e ele olhou para o rei e disse: olha, Josafá, esta peleja não é tua. Apenas tu faz uma coisa: chama os cantores. Aleluia! Glória a Deus! Chama os pessoal da tribo de Levi. Asaf, ele diz o nome, Asaf, Gedutum, e não sei quem lá, esqueci o nome do outro. E bota esses caras na frente do pequeno exército de Judá. E não precisa levar arma. Aleluia! Oh, glória! Apenas tu vai ao encontro deles cantando. Diga isso, irmão, cantando. Adorando a Deus. Eu acredito, pelo menos se fosse eu. Se fosse eu. Tu tá doido, rapaz. Tu não é besta não, como é que eu vou encarar um exército desse cantando? Mas Josafá não titubeou, botou os exércitos e os cantores na frente e foram ao encontro do exército. E diz o texto lá, se você quiser abrir para ler, que quando o exército ouviu aquele barulho dos cantores louvando a Deus, Deus colocou uma emboscada entre os exércitos do Monte Seir, de Edom, e eles, ao invés de ouvir louvor, eles ouviram gritos de guerra, e perceberam que vinha ao encontro dele um grande exército, e eles entre si começaram a se matarem. E quando o exército de Judá chegou do outro lado, só encontrou gente morta.
E eles foram lá e pegaram apenas os despojos e enriqueceram e fortaleceram o seu exército, porque o poder do louvor, do coração do crente sincero, desbarata até os inimigos. Eu não sei qual é o seu inimigo, mas se você adorar, se você louvar, você vai vencer. Não é porque eu estou pregando, não, é porque a Bíblia garante isso. É porque Jesus fez isso. Depois dessa lição de comunhão, preparou o coração dele e dos discípulos para adorar. Então quero dizer para você hoje à noite, está ruim, irmão, está difícil, acabou o dinheiro, acabou, vou parafrasear aqui um texto, a farinha da panela, acabou o azeite da botija, o médico desenganou, alguém disse que estava acabado, não tinha jeito. Adora, irmão. Adora. Experimenta adorar. Faz que nem a irmãzinha lá do Acaraú. E você vai ver Deus entrar com providência. Porque o louvor tem poder para fazer as coisas acontecerem. Agora tem um segredo. Precisa estar em comunhão. O texto aqui diz que foi depois da Páscoa, depois da ceia, aquele momento de comunhão, Deus capacitou para louvar. Deixa eu correr aqui que o tempo ali não para, né? Depois do versículo 30, nós vamos lá para o versículo 36. Jesus já no Monte das Oliveiras, versículo 36. A comunhão profunda, íntima, que Jesus convocou os discípulos e estabeleceu a ceia, fez nascer no coração deles o desejo de adorar, de louvar, e também, olha o que o texto diz, Jesus seguiu com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes, assentai-vos por aqui enquanto vou ali. Quero ouvir. Enquanto vou ali. Está ali na tela, tá? Então quero ouvir você dizer. Enquanto vou ali. Orar. Olha, irmão, quando o crente está em comunhão com Deus, com a igreja, com os discípulos, nasce no coração dele o desejo de orar. Irmão, eu sou do tempo, eu não sou antigo não, eu ia dizer que sou do tempo antigo, mas eu não sou não, eu sou moderno, mas eu aceitei Jesus em 89, e lá na nossa igreja, ali no Jardim da Luz, e aqui também, eu não alcancei esse tempo não, quando eu já cheguei aqui em 2010, mas eu creio que aqui também era assim, há uns anos atrás. Os irmãos chegavam no culto, se ajoelhavam para orar. Quem alcançou esse tempo? Os irmãos se ajoelhavam para orar. Os irmãos chegavam às 7 horas, você chegava às 7h10, os irmãos estavam de joelho orando. O pastor chegava para começar o culto, mandava a igreja, irmão, levante. Os irmãos tinham o desejo de orar. E eu, quando comecei a ler esse texto, não se zangue comigo não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não se zangue comigo não. Se não for verdade o que eu estou dizendo, pode se zangar. Agora, se for verdade, fique caladinho. E quando eu comecei a ler esse texto, e ver a atitude da igreja hoje,
Você chega 7h20, 7h25, o culto começa 7h30, os irmãos estão todos sentados andando pelos corredores. Não tem vou dizer que nem dizia minha avó, para fazer remédio, não tem de joelho orando. Que será isso, irmão? O que será isso? Mudou a Bíblia? Os irmãos que gostam de orar, que andam por aí atrás de monte, de profeta, atrás não sei de quê, por que não chega aqui na igreja, dobra o joelho para orar? Não responda não, fique calado. Mas eu percebo e deduzo, porque a atitude de Jesus e os discípulos, após esse momento de uma profunda comunhão, foi adorar, louvar e em seguida orar. Soltar uma agulha, a gente escuta o barulho, né? Ei, irmãos, nós precisamos urgente voltar ao hábito de orar. Não, irmão, eu oro lá em casa. Não, irmão, então vamos derrubar a igreja. Faça culto na sua casa também. Não, irmão, eu oro. Tem que orar é aqui, no templo, na igreja, em comunhão com os irmãos. Em comunhão. Para isso foi que Jesus nos resgatou. Para termos comunhão uns com os outros e com Ele. E isso, segundo esse texto, faz brotar no coração dos crentes o desejo de orar, o desejo de buscar a Deus por meio da oração. E Jesus, após esse momento, cantou um hino, foi para o Monte das Oliveiras, levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e foi ali orar. Buscar intimidade com o Pai, aprofundar a intimidade com Deus. Apesar de Ele ser Deus, mas como homem, ser humano, Ele precisava estar em profunda comunhão com o Pai. E isso só se consegue através da oração. A oração nos aproxima de Deus. A oração provoca no crente o desejo íntimo de obedecer a Deus. Provoca no crente a oração o desejo de ser submisso. Se você quiser acreditar, fique à vontade, mas eu não acredito em comunhão, em unção, em poder, em nada de crente que não tem o hábito de orar. Eu não acredito, não. Nós vemos aqui, no versículo 39, que depois de louvar, depois de orar, só um detalhe antes de eu passar para o 29. E Jesus não orou 10, 15 minutos não, viu, irmão? O texto está aí dizendo, quanto tempo ele orou?
1 hora. Foi o que ele disse para os discípulos. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Vocês não conseguem orar comigo nem 1 hora? É 10 minutos não. Então, estão transformando as reuniões de oração em cultos de pregação. Culto de pregação já tem domingo e quinta. Reunião de oração é para orar. O maior tempo da reunião de oração deve ser oração. Cantar hino, pregar, pode, mas não pode tomar o tempo da oração. Não pode. O culto é de quê? De oração. Esse aqui é o culto de quê? De doutrina, de ensino. Então, nada pode tomar o tempo da doutrina. Domingo é o culto de quê? Evangelístico. Então, nada pode tomar o tempo da explanação da palavra evangelística. O culto é de oração, nada pode tomar o tempo da oração. Sim ou não? Então, depois de Jesus adorar, depois de Jesus orar, o versículo 39 diz: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu desejo, mas como tu quiseres. Ou seja, a intimidade com Deus, a comunhão com os irmãos, provoca em mim um desejo de ser submisso à vontade de Deus. A minha vontade tem que estar em segundo plano. Quem tem que prevalecer é a vontade de Deus na nossa vida. Não, irmão, mas eu sou assim mesmo, é do meu ser. Mas você tem que nascer de novo. Assim mesmo, preste atenção, assim mesmo, do jeito que você é, não entra no céu. Só entra no céu se for do jeito de Deus. E a submissão a Deus só se consegue com intimidade com Ele, com louvor e com oração. Você pode morrer de dizer que é isso, que é aquilo. Mas se você não é um crente submisso, tem um negócio errado aí. Tem um negócio errado aí. Eu não ia dizer isso não, mas eu vou dizer, em nome de Jesus. Olhe para cá e quero que você olhe para cá. Olha, irmão, daquela porta para cá, não tem esse negócio de eu sou assim mesmo, não. Daquela porta para cá é para ser do jeito de Deus. Não, irmão, mas nós vamos fazer uma... Não, senhor, é para ser do jeito de Deus. Para ser do jeito da palavra. Não tem modernidade, não tem inovação, não tem nada. Tem que ser submisso à vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada aqui nesse negócio. Irmão, vou ficar devendo o outro tópico, porque o tempo não dá. Eu ia falar que a oração, que o louvor, que a submissão a Deus é o que está no verso 45. No verso 45 desse mesmo texto. Coloca aí, irmão, só para a gente não passar em branco. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que é a hora chegada,
agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ou seja, a comunhão profunda com Deus, o louvor, a adoração, a oração, a submissão, nos capacita, nos prepara para encarar a guerra. O que Jesus está dizendo aí aos discípulos é: pronto, agora vocês ficam aí, que agora eu vou entrar no sofrimento. Jesus vai consciente, sem medo, vai voluntariamente, porque Ele sabe, porque Ele é consciente de que Ele não vai encarar esse negócio sozinho. E eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. Irmão, não tenha medo não, encara que Deus está contigo. Mesmo que te matem, mesmo que te crucifiquem, fica firme, porque Deus é poderoso para te trazer a vida de novo. Quando Abraão foi com Isaque para matar Isaque lá em cima do Moriá, ele levou os seus escravos e deixou ali no pé do monte, e foi ele e o menino. Ele ia matar o menino. Ele levou faca, levou cutelo, levou lenha, levou tudo, só não levou o carneiro era um menino. E ele ia matar. Mas se você abrir Gênesis 22, eu não sei qual é o versículo, mas a partir do 7, pode ler lá, ele diz para os escravos: ei, fica aí, que eu vou ali adorar mais um menino, daqui a pouco nós volta. Ora, como é que nós volta? Ele não ia matar o menino? Que Abraão sabia, como Jesus sabia aí: eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, porque o Deus de promessa é fiel. E eu quero encerrar dizendo isso para você, irmão, não tenha medo. Olhe para cá, eu quero dizer isso que você olhando para mim, e você que está em casa aí assistindo, irmão, não tenha medo. Irmão, não tema. Não é pandemia, não é câncer, não é quimioterapia, não é liseira, não é doença, não é falta de pão. Eu acho que é Paulo escrevendo aos Romanos que diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome? Será a morte? Será os demônios? Será os anjos? Será a profundidade? Será a altura? O que será? Deus está com você. Não tenha medo. Você vai sair do outro lado vitorioso. Em nome de Jesus, fica confiante, fica crendo, aprofunde a sua comunhão com Deus, adore a Ele, louve a Ele, ore a Ele, seja submisso a Ele e cante o hino da vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Acabamos de ouvir uma poderosa palavra nesta noite. Palavra essa que veio ao encontro dos nossos corações. Meus irmãos, nós vamos nesse momento encerrar o culto. Quero saber que entre nós tem alguém que queira se reconciliar com o Senhor nesta noite. Ou mesmo, se tem alguém que queira aceitar Jesus, a oportunidade está franqueada, você pode vir até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Se não, convido a todos que ficamos de pé e vamos
orar ao Senhor, encerrando o culto nesta noite. Convido aqui o nosso irmão Luiz para vir aqui encerrar o culto. O irmão continue orando uns pelos outros, né? Que a obra do Senhor é grande. Poucos são os ceifeiros, mas nós estamos aqui, dentro do possível, para anunciar as boas novas de salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Som. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso amado Senhor, Deus maravilhoso, Deus santo, nesta noite, Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tens realizado nesta noite nas nossas vidas, Senhor, porque nesta noite tu tens falado conosco, Pai, assim como nós necessitamos desta palavra. Obrigado, Pai. Toma cada servo nas tuas mãos, abençoa, despede em paz, recompense a cada um, Senhor amado, recompense o teu servo Abdias, com bênçãos do céu, e cada vez mais o Senhor possa dar sabedoria a ele e a todos nós, Pai querido, para que nós possamos também receber, Pai amado e santo. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoando todos os teus servos, abençoando de um modo geral. Pai querido, te pedimos essas bênçãos nesta noite, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Vamos levantar assim a mão para o alto. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A igreja diz: Amém. Glória a Deus.